E o São Paulo já tem uma expulsão confirmada e pode oficializar outra nos próximos dias. Eu me refiro a Márcio Carlomagno, que era CEO de Júlio Casares e também de Arboleda, que segue incomunicável para a irritação dos dirigentes do Tricolor. Deixa eu começar explicando a história do Márcio Carlomagno, que era o segundo cara mais importante do São Paulo na era Júlio Casares. Demitido no mês de janeiro, assim que o Júlio renunciou à presidência. Agora, 3 meses e meio depois, ele foi expulso do quadro de sócios do São Paulo. Uma comissão disciplinar votou com ampla maioria, com total 3 votos a 0, pela expulsão do Márcio Carlomagno. Ele havia sido denunciado por membros do Conselho Deliberativo por omissão. Vocês vão lembrar naquele episódio da venda clandestina de camarotes, Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, então diretor das categorias de base, foram gravados por uma mulher chamada Adriana, que reclamava da perda de ingressos. E o Douglas deixa bem claro nos áudios que se tratava de um esquema clandestino e que ela não poderia reclamar até porque todos estavam ganhando. Pois bem, o Márcio acabou entrando de gaiato nessa história sob a alegação de que ele não fiscalizou, ou melhor, não levou adiante essa história, recebeu a informação e não tomou as providências, acabou sendo expulso. Tem a informação de que o Márcio vai recorrer. Diante disso, vai se criar um novo julgamento, agora com todos os integrantes dessa comissão disciplinar, são 5. Mas me parece ser questão de tempo para que o Márcio seja desligado de forma oficial do quadro de sócios. Em relação a Arboleda, zagueiro que decidiu voltar para o Equador sem dar explicações, e ele está irritando demais os dirigentes do São Paulo. Rui Costa chegou a dizer o seguinte, abre aspas, é uma falta de respeito. Ele foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT e não temos um posicionamento do jogador. Não existe nenhuma justificativa para esse ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida. São Paulo estuda nesse momento aplicar a quebra do contrato sob a alegação de abandono de emprego, exigindo o pagamento de multa do Arboleda até o fim do vínculo, que se encerra em dezembro de 27. Vale a lembrança de que o Arboleda custa na casa dos 700 mil reais por mês, 500 mil em salário, outros 200 mil com pagamentos de dívidas que ele havia constituído no mercado brasileiro. Tem artilheiro da base do São Paulo na geladeira. Torcedor do São Paulo que acompanha a base certamente vai se lembrar de Gustavo Santana, 20 anos de idade. Ele foi um dos principais destaques do Tricolor no ano passado. Na copinha desse ano, 8 partidas, 4 gols e 2 assistências. Desde que voltou das férias, após a participação na Copinha, o Gustavo tem treinado à parte em Cotia. Ele trabalha com atletas que não estão sendo aproveitados nas categorias de base. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Gustavo e ouvi que ele recebeu uma proposta do Pafos recusada pelo São Paulo. Fui conversar com o pessoal do Tricolor para entender essa questão e o que eu ouvi é de que o Gustavo estourou o limite de idade, já tem 20 anos, não pode mais ser aproveitado no sub-20. E por questão de opção dos técnicos do time principal, primeiro do Crespo e agora do Roger Machado, o Gustavo não tem sido utilizado no time de cima. E é por causa disso que ele segue treinando à parte em Cotia. Importante registrar também que, segundo o São Paulo ABC, fez proposta de empréstimo, o Gustavo se recusou a jogar no ABC e dessa maneira treina de forma separada no centro de treinamento das categorias de base. Eu tava olhando o plantão do Vasco, tem o David, o DVD. Lembra do DVD? Hoje o trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. O DVD, em 10 jogos ele jogou 8 pelo Vasco. 2 gols, 2 assistências em 8 jogos. Você tá percebendo esses números? 2 gols, 2 assistências em 8 jogos. O cara conseguiu tá detonando no time do Vasco. O David, depois que o Ryan saiu, o David é o cara da velocidade, é o cara que dribla e corre com muita força. O time do São Paulo hoje, ele conta com o TT, que é maravilhoso, é uma joia que nasce pro São Paulo, é um cara abençoado que vai ser gigantesco no Tricolor Paulista, o nome dele é TT. E tem o Luca, que pode ser, acho que até um pouco pior que o TT. O Luca tem mais drible, só que o TT me parece um jogador mais completo, pra fazer gol, um cara mais pronto, sabe? Mas o Luca tá mais apto, tá mais velho como profissional, ele já está há mais tempo como profissional. Então o São Paulo hoje, que muda a configuração completa do time, ele tem hoje
Arthur e Ferreirinha, TT e Luca. Percebe que os reservas de Arthur e Ferreirinha, que possivelmente são os melhores jogadores do São Paulo, TT e Luca, eles são da equipe de base, talvez não possa se tirar os dois titulares e colocar dois da categoria de base e esperar dar certo. O São Paulo tá se remodelando. O David, quando veio pro São Paulo, ele deixa saudade. Muitos vão falar que o David não tinha técnica, não tinha habilidade, e eu discordo completamente. O Rogério Ceni, poucas coisas que ele acertou na vida dele foi trazer o David pro São Paulo. Ele fez gol no Palmeiras em momento decisivo, em Copa do Brasil, quando nós ganhamos aqui e lá. O São Paulo queria ficar com o David, o Internacional pediu 20 milhões de reais, o que era um verdadeiro absurdo. O São Paulo com o David, ele conseguiu chegar aqui e representar, ele honrou a camisa, e era uma bagunça, hein? Era o time de Martim Benítez e Patrick Pantera, que eram os melhores tecnicamente do São Paulo, e eram os caras que o Rogério Ceni tirava antes. Tirava antes, queimava antes, que acabou com a carreira do Rigoni naquele momento. Vários e vários, Marcos Paulo, não que tenha errado ou acertado, mas vários caras não conseguem jogar com o Ceni por causa do improviso, por causa da maneira que ele trata o elenco. Então o David, apesar da turbulência, apesar da maluquice, ele chegou no São Paulo e bateu bola. Então agora o Renato Gaúcho, tudo bonitão, galã, maravilhoso, praiano, cervejeiro, futevôlei. Eu adoro o Renato Gaúcho, igual vocês adoram. Mas quer o Arboleda? Demorou, queremos o David agora. O Arboleda tem 34, o David tem 30. Todo mundo pronto, é só bater o rolo. Agora vim aqui, pegou o Arboleda, não vai dar ninguém? Aí também, não, aqui não é casa da mãe Joana também, né? O Fluminense já fez, não vamos aceitar mais. Olha aí o que aconteceu com o Arthur e com o Ferrarese. É nesse nível pra cima. O padrão troca do São Paulo agora é Jadson no Pato, é Ferrarese no Arthur. Não aceitamos menos que isso. Reforçar rival na casa do chapéu. Renato Gaúcho, quero o Arboleda? Perfeito, leve o Arboleda e seja muito, mas muito feliz. Mas no mínimo o David tem que ir pra cá, e pra mim, pelo que eu olhei tudo lá, o David seria o nome até pra compor elenco no São Paulo e poder Ferreirinha ser vendido ou descansar, e assim como o Arthur. É ou não é? Se a gente mantém aqui nossos cargos e empregos, por favor. O Arboleda eu já não sei se vai manter nem o cargo nem o emprego, viu? Porque sumiu, mas Gabriel Sá, que sabe tudo de São Paulo, vai chegar e vai contar por onde ele anda. Me sopraram aqui, Gabriel Sá tem uma bomba. Opa! Então chegue, Gabriel Sá, já vai contando tudo pra gente. Cadê Gabriel? Esse aqui é o PVC. Esse ainda é o PVC. Esse ainda é o PVC. Aê! Aê! Ele chegou. Gabriel de Deus, boa tarde, boa segunda, meu querido. Você tá aí, né, trabalhando pra caramba atrás do paradeiro de Arboleda. O que temos de novidades, tá todo mundo querendo saber. Tudo bem, meu amigo? E aí, Lu, boa tarde para você, boa tarde, Pedro, Fabiola, PVC, os amigos do UOL. Pois é, onde está Arboleda é a principal pergunta do clube nas últimas horas, né? O jogador que desde sábado sumiu. Vou trazer alguns bastidores, mas a informação mais urgente. Há cerca de 5 minutos, o São Paulo enviou uma notificação oficial ao jogador, ao seu advogado e ao seu empresário, dando então um prazo, né? Olha a sirene tocando aí. Dando um prazo de 24 horas para que ele justifique a sua ausência. Caso ele não cumpra esse prazo, o caso deve ir à FIFA e o São Paulo pede uma rescisão unilateral, portanto, com o Arboleda, e ele pagaria o valor da multa de rescisão. É algo, então, que surgiu nas últimas horas. O São Paulo perdeu a paciência, não vai mais esperar o jogador aí, então enviou a notificação, 24 horas para que a Arboleda responda. Onde está a Arboleda? É a principal pergunta. O São Paulo já sabe a resposta. Está no Equador. E esteve pela noite nas últimas horas aí. Imagens circularam dele no Equador, ali no seu bairro, né? Então a gente está vendo essas imagens na tela. Tem até uma brincadeira, tem até um vídeo que foi uma brincadeira de algum amigo dele falando: ó o sumido aqui, ó o desaparecido. Ele falou: estava sumido, estava desaparecido, brincando, né? Esse vídeo aí, exatamente, né? Então, até meio que debochando da situação também o Arboleda, imagens dele numa casa de shows também ontem pela noite. Então, ele de fato ficou bastante insatisfeito e não responde desde sábado os contatos oficiais do clube. Acabou a paciência e muito possivelmente o ciclo de Arboleda no São Paulo. Um bastidor interessante, Lu, em relação a essa história, a gente vai falar muito em relação a isso, é que no sábado, então, quando o Arboleda não apareceu ao meio-dia na concentração para o jogo contra o Cruzeiro, que ele estava convocado, uma pessoa do clube
foi até a casa do Arboleda, né? Então foram até a casa ali do jogador para tentar encontrar ele, né? Bateram na porta e aí ele já não estava. Então a informação que ele foi para o Equador veio ali dessa pessoa que foi até a casa dele e aí perguntou para pessoas próximas, perguntou para quem estava por ali e teve a resposta de que ele foi embora com malas, né? Então o Arboleda deu um, entre aspas, sumiço no clube, né? Entre aspas, não, deu um sumiço total, né, Gabriel? Nossa, que coisa, né? E a que ponto chega, né? A ponto São Paulo precisar fazer uma notificação para uma rescisão unilateral de um jogador que é importante para o time, mas por conta desse comportamento dele. Sumiu e reapareceu lá no Equador, nesses vídeos aí que a gente está vendo. E aí, Gabriel, nem os empresários estavam conseguindo falar com ele, né? Eu estava lendo a sua matéria, essa comunicação estava tão difícil que nem a isso o São Paulo estava tendo acesso, né? Porque tava pensando antes, mas será que aconteceu alguma coisa com ele, alguma coisa grave para ele sumir? Mas aí quando vem os vídeos, não, a informação já muda, né? Já é outra. Exatamente, tinha uma certa preocupação em dado momento com essa história, porque como ele não respondia, tinha uma preocupação em relação a onde estaria o jogador, né? Mas isso caiu rápido porque o São Paulo rapidamente teve a informação então que ele estava insatisfeito e que foi para o Equador aí para dar uma resposta, de certa forma, a essa insatisfação que ele já vinha carregando. E aí o Pepe Chamorro, que é um dos empresários do Arboleda, porque acho que é importante explicar isso também. Quando ele renova o seu contrato em 2024 com o clube, 6 agentes apareceram com uma carta dizendo que eram empresários do Arboleda. E aí o São Paulo colocou o seu corpo jurídico à disposição para tentar ajudar o jogador. E aí, no fim, conseguiram definir que ele tinha 2 empresários. Um deles é o Pepe Chamorro, um estrangeiro, que é quem mais conduz a situação. Ele foi contatado e nem ele conseguiu falar direito com o Arboleda. Ele confirmou que ele estava no Equador, mas nem ele conseguiu falar direito com o jogador. E aí o Chamorro mandou um braço direito dele, entre aspas, que é um cara que também é amigo do Arboleda, amigo pessoal, lá para o Equador para tentar contatar o jogador. E aí ele levou alguns pertences pessoais também do Arboleda lá para a terra dele, né, para o Equador. E aí esse contato não foi proveitoso, né? O Arboleda, então, ele manteve essa posição de estar por lá, mas ainda não respondeu, então, esses contatos oficiais do clube. Agora, creio eu que com essa notificação ele deva responder. E aí o São Paulo tem até um bastidor, Lu, que acho que cabe contar aqui. O Arboleda estava ativo nas redes sociais no final de semana. Apesar de não postar nada, ele estava online. E eu cheguei a enviar uma mensagem para ele no sábado e a gente trocou mensagens antes do jogo contra o Cruzeiro. Não vou revelar o conteúdo, até por um pedido de off, né? Exatamente o que ele falou, não é uma aspa em on, mas ele falou que estava insatisfeito e que queria deixar o clube, né? Então isso é algo realmente aí algo até que o pessoal do clube estava brincando, né? Ele não respondeu ninguém daqui, mas os jornalistas ele responde, né? Então o Arboleda causou bastante nas últimas horas e ficou uma insatisfação, comportamento dado como inaceitável pelo clube do zagueiro equatoriano, que, pasmem, pode chegar a 10 anos de clube caso cumpra o seu contrato, que não deve acontecer, né? Mas ele chegou em 2017, 9º ano dele no clube, e essa situação toda, Lu. Você vê a moral do Gabriel, né? Os dirigentes do São Paulo, ele não responde não, mas o Gabriel, ele responde e ainda fala o porquê, né? Que é isso? Não é a primeira vez, né, Fabiola? Claro que agora foi de um jeito mais grave, né? Uma situação maior, mas já teve o episódio de vestir a camisa do Palmeiras, depois pedir desculpas. Teve o episódio que ele vai para balada lá nos Estados Unidos em 2024. Então é um histórico que acompanha esse jogador, né, Fabiola? Sim, e eu acho que agora ele conseguiu colocar um ponto final na história dele com São Paulo, infelizmente dessa forma. Foi uma atitude, para dizer, minimamente irresponsável, né, Lu? Pelo que eu tenho informação de São Paulo, não tem atraso de salário, nada disso, porque aí sim ele poderia ter uma justificativa para poder tentar rescindir o contrato, mas não é esse o caso. E ele teve uma conversa com o Rui Costa na sexta-feira, foi cobrado por algumas atitudes, algumas coisas que ele estava reclamando do Roger. O Rui Costa não gostou, foi tirar satisfação com ele, enfim, na sexta-feira ele decidiu então no sábado não mais aparecer. Eu acho que para o São Paulino está muito resolvida essa história que acabou, né? Infelizmente, de uma forma irresponsável, infantil, o Arboleda põe um fim numa história linda, Arbolenda põe um fim a uma história linda dentro do tricolor de São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor.
Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.